Nesta oportunidade, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Que esta paz esteja reinando em nossos corações. Vamos estar estudando a lição 9, que traz como título Vivendo o Fervor Espiritual. Dia 28 de fevereiro de 2021. O texto áureo está em Efésios capítulo 5, versículo 18, que diz: E não vos embriagueis com vinho, em qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Efésios 5, 18. A verdade prática diz: ser cheio do Espírito pode se referir ao batismo no Espírito Santo, como também à vida plena no Espírito. Então, ser cheio do Espírito Santo significa ser batizado, imerso no Espírito Santo. A leitura bíblica em classe encontra-se em Efésios capítulo 5, versículo 15 até o 20, que nós podemos ler. Efésios capítulo 5, versículo 15 até o 21. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Eu li até o versículo 21 para ficar mais completo aí o assunto. A introdução da lição, comentário, o comentarista diz: a expressão todos foram cheios do Espírito Santo, em Atos capítulo 2, versículo 4, quer dizer que todos foram batizados no Espírito Santo. Jesus disse em Atos capítulo 1, versículo 5, vós sereis batizados não muito depois desses dias. E passado 10 dias, no dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, e foram vistas línguas como que de fogo, as quais pousavam sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, como o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e falaram em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então esta lição vai mostrar
que nós devemos viver o fervor espiritual, que significa viver cheio do Espírito Santo, buscar a plenitude do Espírito. Então, este é um assunto muito importante para a igreja pentecostal, ela preservar o fervor, o dinamismo espiritual. Primeiro tópico, a importância da devoção pela palavra e oração. Então, nós observamos que nós precisamos de realmente estar buscando a cada dia ser cheio do Espírito Santo. Por isso é importante a devoção pela palavra de Deus e também pela oração. O apego à palavra e o hábito de orar indispensáveis à vida cristã. São indispensáveis. Ler a palavra, estudar a palavra e meditar e por fim, estudar a palavra de Deus e guardar. Isso significa obedecer, cumprir a palavra de Deus. Primeiro ponto, devoção. A nossa ideia de devoção significa apego. Termos apego, dedicação e zelo, como o nosso apreço pela oração. Jesus, ele era também um homem de oração. E ele ensinou aos discípulos a orar. E a orar em todo o tempo, buscando o poder de Deus, buscando a plenitude do Espírito Santo. Então Jesus falou: orai e vigiai. Por quê? Porque a carne é fraca, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O amor pela palavra, conforme está no Salmo 119, versículo 97. Oh, como amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Oh, como amo a tua lei, é a minha meditação em todo o dia. O apego ao jejum, leitura da Bíblia, oração e jejum são importantes exercícios espirituais na vida da igreja desde o princípio. Desde o princípio, a igreja chamada primitiva, ela buscava Deus, permanecia na oração, no partir do pão, na comunhão e assim servindo a Deus com todo fervor e com todo temor. Tudo isso é válido e espiritualmente salutar para a vida cristã, mas torna-se eficaz quando acompanhada de santificação e de humildade, prudência e sabedoria, e a nossa prudência é para que essas práticas não venham se tornar motivo de exibição. Não. Tem muitas pessoas que falam em línguas, por exemplo, no microfone, sem interpretação. Então é importante termos cuidado para a nossa devoção não virar uma exibição da nossa parte. O número 2 fala sobre a oração e a palavra.
continuando aí o tópico 1, o subtópico 2, que fala sobre a oração e a palavra de Deus. Todos nós conhecemos o jargão evangélico. A oração é chave da vitória. Isto é verdade. Não existe vida espiritual abundante sem oração. Isso está também de acordo com a declaração de fé das Assembleias de Deus. A oração é o ato consciente pelo qual a pessoa dirige-se a Deus para se comunicar com Ele e buscar a sua ajuda por meio de palavra e pensamento. A oração é a alma do cristianismo e expressa a nossa total dependência de Deus. Por isso que nós ajoelhamos e oramos a Deus buscando o seu poder e a sua misericórdia. E expressa a nossa total dependência de Deus. O próprio Jesus Cristo tinha o hábito de orar. O evangelista Lucas foi o evangelista que mais falou, escreveu sobre a oração na vida de Jesus. Um exemplo está em Lucas 3:21. Jesus, ao ser batizado por João Batista, a Bíblia diz que ele ergueu os olhos ao céu e ele orou. Ele orou a Deus. No capítulo 6, versículo 12, ele também vai a um lugar retirado, um retiro, e ali ele ora a Deus, na sua oração devocional e também uma oração particular, ele e o Pai. E o apóstolo Paulo deixou escrito, 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Ou seja, orai em toda e qualquer situação. Devemos orar, buscar a Deus. A leitura da Bíblia nos torna sábios e prudentes. 2 Timóteo 3,15, Salmo 110, versículo 100, onde a palavra vai mostrar que a leitura da Bíblia nos torna sábios, e é sábios para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Paulo deixou escrito a respeito de Timóteo. Timóteo, desde criança, desde a tua meninice, você conhece as Sagradas Escrituras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. E o salmista do Salmo 119, em todo este salmo, é um louvor a Deus pela excelência da sua lei. Uma oração a Deus pela excelência da lei divina. Terceiro, o viver sabiamente. No versículo 15. Portanto, vede prudentemente como andais, que significa viver, como viveis, não como nécios ou insensatos, mas como sábios. Procurar viver de maneira sábia. Como que isso acontece? Paulo diz, remindo o tempo, que significa aproveitar bem cada oportunidade. Uma tradução diferente mostra que é para aproveitar ao máximo cada oportunidade. Aproveitar ao máximo. Então, isso é importante nós observarmos. Primeiro,
O viver sabiamente, como nós acabamos de ler no versículo 15, esses exercícios espirituais devem ser colocados em prática no dia a dia, diferentemente do nécio, que é o insensato. Paulo diz: vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Existem pelo menos 7 palavras gregas no Novo Testamento para nécio, mas a que o apóstolo usa nessa passagem só aparece aqui, é a sofos, que significa tolo, sem juízo, sem sabedoria, a sofos. Então, Paulo diz que nós não podemos viver como nécios, mas viver como sábios. Paulo está contrastando a sabedoria cristã que vem do Espírito com a insensatez dos pagãos ou dos gentios. Isso se torna claro no versículo 17, onde o apóstolo usa o termo afiron, que significa nécio, insensato. E acrescenta que esses não entendem a vontade do Senhor. Insensato, nécio, porque não compreende a vontade de Deus. Então devemos priorizar. Nós devemos priorizar a verdade de Deus em nossas decisões, atitudes, e não focar as aparentes vantagens como faz o mundo. O modo de vida do crente não pode ser o mesmo padrão do mundo. Paulo fala sobre isso na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, irmãos, pela misericórdia de Deus, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, o culto espiritual, o culto autêntico. E não vos amoldeis a este mundo, mas procurai a transformação da vossa mente, do vosso entendimento. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Romanos 12, 1 e 2. Remindo o tempo, aproveitando ao máximo cada oportunidade. Essa frase diz muito mais do que parece à primeira vista. O verbo remir significa comprar de novo, resgatar, apropriar, aproveitar o melhor possível. A palavra tempo é bem conhecida entre nós, kairos. Nós temos 2 palavras para o tempo. Kairos, que significa oportunidade, ocasião, e a palavra cronos, que é o tempo marcado pelo relógio, chamado cronos. Daí vem a palavra cronômetro, que marca o tempo. Essas 2 coisas são especialidade dos crentes, que, cheios do Espírito Santo, resultam no viver sabiamente. Então, viver sabiamente é conhecer a vontade de Deus, e experimentar a vontade do Senhor. O crente sabe aproveitar as oportunidades para fazer a obra de Deus.
falar de Jesus às pessoas que ainda não conhecem o Evangelho. Paulo diz: aproveite bem cada oportunidade para falar de Cristo ao não cristão. Então aproveita bem cada oportunidade que surge para testemunhar de Jesus, até mesmo em circunstâncias difíceis. Então, na verdade, tanto hoje como nos dias apostólicos, os dias são maus. Então, Paulo diz: remindo o tempo, porque os dias são maus. Então, se aproveitar uma oportunidade, precisamos nos apegar à vontade de Deus e assim fazer a vontade do Senhor. A síntese do tópico primeiro diz que a devoção pela oração e leitura da palavra, viver sábio e aproveitamento consciente do tempo são sinais de uma vida de fervor espiritual. Pois bem, vamos agora ao tópico 2, segundo tópico geral, que fala sobre a importância em manter-se cheio do Espírito. Nada é mais importante do que isso, ser cheio do Espírito Santo. É um viver diário, constante. A obra do Espírito Santo na vida do crente, ela é dinâmica e não estática. Ela é dinâmica. E ele não fica estático a partir da conversão, pois a expressão cheio do Espírito Santo significa reacender a chama do Espírito Santo. Não se deve confundir com a expressão cheios do Espírito Santo do Pentecostes de Atos 2, versículo 4. Atos 2, versículo 4 fala: e todos ficaram cheios do Espírito Santo, que equivale a dizer cheio do Espírito Santo. Ser batizado com o Espírito Santo, se você comparar Atos 1:5 com Atos capítulo 2, versículo 4, você vai observar que se trata da mesma coisa na linguagem do evangelista Lucas, que escreveu o livro de Atos dos Apóstolos. E essa expressão cheio do Espírito Santo, ela ocorre várias vezes no livro de Atos dos Apóstolos. Os apóstolos foram cheios do Espírito Santo no dia de Pentecostes. A Bíblia fala que o apóstolo Pedro estava cheio do Espírito Santo quando ele curou, pelo poder de Deus, aquele paralítico que ficava à porta do templo chamada Formosa. E ele, Pedro, cheio do Espírito Santo, ele respondeu às autoridades da época. Esse homem foi curado pelo nome de Jesus. É pelo nome do Senhor Jesus que ele está são e salvo na presença de todos vocês. Então, a Bíblia diz, Efésios 4:8, que Pedro estava cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que Estevão, no capítulo 6 e 7, estava cheio do Espírito Santo. Aquele pregador, o diácono da igreja primitiva, que se tornou evangelista, Estevão, o primeiro mártir do cristianismo. Depois a Bíblia vai dizer que o apóstolo Paulo foi cheio do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 17. Lá está escrito, Ananias, ele disse para Paulo: o Senhor me enviou aqui para orar em seu favor, para que você torne a ver, volte a ver e
seja cheio do Espírito Santo. Então Paulo foi cheio do Espírito Santo. No capítulo 13 de Atos, Paulo novamente é descrito como cheio do Espírito Santo, enquanto Elimas, aquele mágico, estava cheio de ganância, cheio de arrogância. Aí a Bíblia contrapõe. O apóstolo Paulo estava cheio do Espírito Santo. Depois, lá na Antioquia da Síria, ou melhor, da Antioquia da Pisídia, também diz que os discípulos estavam cheios do Espírito Santo e de alegria. Eles estavam cheios de alegria e também do Espírito Santo. Então Paulo dá uma ordem: não vos embriagueis com vinho, que é beber sem equilíbrio, e perdendo a lucidez, a sobriedade. Então ele diz: e não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. É uma ordem. Muitos crentes não bebem, nem pouco nem muito, não bebem vinho, não bebem cerveja, mas também não estão cheios do Espírito Santo. Então está em desobediência ao mandamento apostólico, que diz: não vos embriagueis com vinho, no qual há libertinagem, também devassidão ou dissolução, mas deixai-vos se encher do Espírito Santo. Deixai-vos encher do Espírito Santo, que está aqui na voz passiva, que quem nos enche é Deus. Quem nos enche do Espírito Santo é o próprio Jesus. Então, esses termos são incompatíveis com a ética cristã. A contenda, a libertinagem, a devassidão, a dissolução são incompatíveis com a ética cristã. 1 Coríntios 6,10, quando Paulo fala que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Então, como é que nós vamos ser cheios do Espírito Santo? Pela oração. Temos que orar, buscar a plenitude do Espírito Santo, sermos guiados pelo Espírito Santo. Significa ser cheio, ser batizado, ser completamente envolvido, inspirado, movido pelo Espírito Santo. Então isso é importante nós termos em mente, que todos os crentes em Jesus, pentecostais ou não, batizados no Espírito, têm o Espírito Santo. Todo cristão verdadeiro tem o Espírito Santo, em maior ou menor quantidade. Ou seja, há crentes que são mais cheios do Espírito Santo do que outros, porque busca mais o poder e a plenitude do Espírito Santo. Terceiro, não confundir com o batismo no Espírito Santo. Então, aqui, de acordo com o comentarista da lição, ser cheio do Espírito Santo, ser batizado com o Espírito Santo, não é a mesma coisa que ser cheio do Espírito Santo. Isso aqui é polêmico, porque no Pentecostes, todos foram cheios do Espírito Santo. Não ficou ninguém, nenhum discípulo ficou para trás, sem receber a plenitude do Espírito Santo, conforme Atos 2, versículo 4. E também a Bíblia fala em Éfeso, quando Paulo orou pelos discípulos de João Batista,
diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo, foram batizados com o Espírito Santo. Na casa de Cornélio, um pouco antes do caso de Éfeso, lá diz também que todos que estavam ali, o Espírito Santo caiu sobre todos e todos foram cheios do Espírito Santo. Então, eu entendo que isso aqui é, na verdade, sinônimo. São duas metáforas, figuras de linguagem. Ser batizado significa ser imerso no Espírito. Ser cheio do Espírito é o Espírito Santo ser derramado sobre nós e nos enchendo por completo. Então, nós observamos isso, que nós já falamos, que na igreja primitiva, todos os cristãos receberam o dom do Espírito Santo, que significa receber o Espírito Santo, receber o dom do Espírito. Terceiro, vigilantes contra a frieza espiritual. Nós temos que vigiar contra a frieza espiritual. Muitas vezes o crente, ele vai perdendo o fervor, vai deixando o primeiro amor, como a igreja de Éfeso no Apocalipse. Jesus manda para aquela igreja, ela lembrai-vos do primeiro amor, da comunhão, da vitalidade espiritual que a igreja tinha. Então, como identificar alguém cheio do Espírito? O apóstolo apresenta pelo menos 3 características, que é o testemunho transbordante. O testemunho de crente é um sinal evidente. E eles oram, eles leem a Bíblia, eles também jejuam e cantam louvores a Deus. Pois bem, nós continuamos aqui no tópico número 1, subtópico do tópico terceiro, geral, falando a respeito do testemunho transbordante, que é um sinal evidente na vida de um crente cheio do Espírito Santo. Ele tem amor, paz, alegria, mansidão, domínio próprio, bondade, benignidade e também, por fim, autodomínio. E no segundo ponto, o apóstolo diz que nós precisamos dar graças em tudo, sermos agradecidos a Deus. Paulo diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, o nosso Pai. Em Colossenses capítulo 3, versículo 16, Paulo diz que a palavra de Cristo habite em vós ricamente e que vocês possam louvar a Deus com hinos, com cânticos espirituais, conforme está aqui na leitura bíblica em classe. Diz aqui no versículo 19: falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele mostra aqui a necessidade de sermos agradecidos em tudo a Deus. Ser cheio do Espírito nos leva a uma vida alegre, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E o versículo 21 diz: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo.
viver em sujeição, que está aqui no versículo 21 da carta aos Efésios, no capítulo 5, versículo 21. Sujeição é o quebrantamento e a humildade expressam bem a plenitude do Espírito. Então, a submissão é outra consequência de uma vida na plenitude do Espírito, pois o Espírito nos capacita a essa sujeição. Então, nós somos humildes e mantemos essa humildade e respeito para com todos os nossos irmãos. Então, nós vamos concluir essa lição. Aqui na conclusão, o apóstolo Paulo, ele diz que nós já frisamos várias vezes que o significado de encher-vos do Espírito é ter a vida cristã na plenitude do Espírito Santo. Isso envolve todos os aspectos da nossa vida, desde os cultos, o culto público, até o culto doméstico, desde o lar até o trabalho e a sociedade. Por meio desses testemunhos, é possível observar quem é cheio do Espírito e quem não é. Então, que nós possamos ter isso em mente, manter o fervor espiritual, não só um dia, mas durante toda a nossa caminhada, a nossa carreira cristã. Amém. Deus abençoe a todos.